Graça e paz, minha gente, graça e paz, meu povo. Hoje, com muita alegria, estamos aqui no nosso inaugural podcast do projeto Vida Útil. E para mim é um motivo de muita alegria, porque no meu tempo não era assim. Então, nós fazemos evangelismo aí desde 1994, né? Então, tecnologia que a gente tem hoje para usar e difundir essa mensagem, antes a gente não tinha. E hoje, minha gente, eu tô aqui, sou o Júnior, líder desse projeto, e eu tenho muita alegria de poder estar inaugurando aqui esse podcast com duas figuraças, né? Duas pessoas que representam de fato no que se refere a evangelismo. Evangelismo é minha paixão. Quem me conhece, quem convive comigo, sabe que eu respiro isso. E hoje eu tenho aqui Davi, meu professor, Tamo aí. Davi Duque. Davi, ele é líder do Pudim e ele é o homem que tem aí despertado é, esse, tem trazido esse despertar para o coração das pessoas no que se refere a evangelismo, né? Muito obrigado pela sua vida, Davi. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Júnior. Muito bom estar com você aqui compartilhando, né? Daquilo que Deus tem feito nas faculdades, nas escolas, naquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e através de nós, né? Eu creio que esse. Eu creio que através realmente de tudo aquilo que a gente vai conversar aqui hoje, eu, você, o Lucas, eu creio que muitos serão ministrados pelo Senhor Amém. para viverem o propósito do Evangelho de Cristo nos lugares onde Deus colocar essas pessoas. E eu creio que vai ser muito edificante para todos que ouvirem esse podcast. Amém. E estamos aqui também com o grande Lucas, Lucas Teodoro. O Lucas Teodoro é um rapaz que eu sou seguidor do Lucas e eu sei admirar. E quando eu vejo o Lucas, as ações, cada postagem que ele faz ali, não tive a oportunidade ainda de ver o Lucas presencialmente, né, atuando. Não tive a oportunidade de estar com ele em nenhum evangelismo ainda. Mas toda vez que eu vejo o Lucas, me vem um sentimento que valeu a pena. Amém. Valeu a pena. Lucas é um grande fenômeno aí na internet, é um grande influencer e é aquela influência que vale a pena. Amém. Amém. Obrigado pela sua vida, Lucas. Que bom ter você aqui. Amém. É uma honra estar aqui hoje junto com vocês, fazendo parte de tudo isso, do início de tudo isso que Deus está fazendo. E hoje nós estamos aí, dedicando a nossa vida, atuando no meio estudantil, no meio acadêmico do Brasil. Nós amamos tudo isso, nós amamos ver as pessoas entregando a vida para Jesus. E obrigado por esse convite. Estamos vendo aqui, né, dois tempos diferentes, né? Eu não parei, mas eu tenho o privilégio de poder, nesse momento, ver como que funcionava as coisas quando eu comecei e como que funcionam hoje. E eu vejo que os desafios, eles ainda existem, porém É, são desafios um pouco diferentes, né? Aham. Acho que o primeiro desafio, acho que esse que é o que nunca vai morrer, é sempre o desafio da vontade da gente de fazer, né? Se a gente não tiver, acho que a vontade de fazer, acho que é a mesma de hoje é a de antigamente. Se você não tinha antes e não quiser ter agora, é o mesmo sentimento. é. Mas assim, acho que esse despertar, quando eu vejo duas pessoas como vocês, que são assim completamente autônomas, né? Porque vocês não são escravos, né? Não são mais escravos, mas fazem por amor. E quando eu vejo Davi, Davi é um grande professor, né? Davi, pessoal, meu pessoal aqui do canal do Projeto Vida Útil, o Davi, o cara já deu aula dentro do STF, vocês têm uma ideia. Então, é diferente, né? Você ter um professor da envergadura do Davi. Davi, eu já tive a oportunidade de assistir as aulas dele, algumas aulas dele, do curso que ele dá para concurso. Ele é de uma velocidade, É, sabe assim, o homem é rápido. ele é muito veloz. Evangelista, tem que correr. Ele é Aleluia. muito veloz. E aí, assim, o que que faz, Davi, um professor, advogado,
ter o coração queimando e falar assim, olha, eu sou um evangelista. Amém, Júnior. Eu acho que a primeira coisa que eu acredito é que todo cristão, independentemente do tempo de vida com Deus que ele tem, todo cristão, a pessoa aceitou Jesus, se arrependeu, se converteu, recebeu o Espírito Santo, naquele exato momento ela já está comissionada pelo Senhor Jesus para pregar o Evangelho Amém. para as pessoas que estão ao redor dela. E aí, quando ela entende que a grande comissão, né, se nós analisarmos todos os evangelhos de Cristo, Mateus, Marcos, Lucas, João, em todos eles, Jesus, ele deixa claro que a grande comissão não é uma sugestão, não é uma ideia, não é uma opinião, é um mandamento. É uma ordem. Uma ordem. Ou seja, se você é cristão, presta atenção, se você é cristão, você já está comissionado pelo Senhor Jesus para pregar o evangelho onde ele te colocou. Amém. E aí, na verdade, o fato de eu ser professor, advogado, poder ministrar em grandes cursos, e isso para mim tudo é uma desculpa. Isso é um meio para que o evangelho de Cristo seja pregado. Na verdade, toda essa roupagem que a gente veste, tudo isso que a gente, nessa profissão, na verdade, tudo isso é apenas um meio, é uma desculpa para que a gente possa implantar o reino de Deus através da esfera onde Deus nos colocou. Quando a gente tem essa revelação e essa clareza, a gente entende e aí a gente mostra, a gente vive aquilo que realmente é prioridade, que é a pregação do evangelho, que é a proclamação de Cristo. E quando o cristão ele tem essa revelação, que na verdade ele é peregrino, nós somos forasteiros, a Bíblia fala que nós somos estrangeiros nessa terra. Quando você entende que a sua pátria é lá no céu, aqui é apenas uma passagem, você entende que a sua vida profissional, tudo aquilo que Deus te dá, na verdade, são apenas meios, instrumentos, para que através daquilo que Deus te deu, você possa usá-la em prol do reino de Deus, da proclamação do evangelho. Então, assim, eu sou muito feliz sendo professor, advogado, eu amo ser professor, eu amo ministrar aula, Deus colocou isso no meu coração, mas eu sei que Ele colocou isso no meu coração com um propósito. O fim não é ser professor. Na verdade, o professor é só um meio para que eu possa utilizar daquilo que Deus me entregou, para que outras pessoas possam se converter ao Evangelho de Cristo. Porque tudo, na verdade, é para Ele, não tem nada a ver com nós. É. É forte. É isso. É forte isso, porque quando a palavra que foi a Josué é ser forte e corajoso, né? Acho que ser forte às vezes é fácil, porque o difícil é ser coragem, porque é muito mais fácil você ser forte e ficar na sua, sem ser acionado, na sua zona de conforto. E hoje eu convivo com um monte de pessoas fortes, mas corajosos já são poucos, né? É. Então quando eu vejo o Lucas, por exemplo, numa multidão daquela, eu falo, cara, é um menino numa multidão dessa, levando a palavra. Aí quando você fala de meio, o nome Lucas Teodoro hoje é um meio, porque acaba que seja uma influência. Eu lembro quando eu cheguei em casa e falei, olha, nós vamos ter o privilégio de gravar o primeiro podcast, o Lucas Teodoro vai estar nele. A minha filha, sei quem é, foi lá na minha escola. Então, é um meio, do mesmo jeito que, por exemplo, quando eu vejo o Davi, ele vai ministrar numa escola a palavra. Ele chega e fala, pessoal, eu sou Davi e tal, sou professor. Que quando ele fala sou professor, que o povo chega, se ajeita na cadeira, sabe? Porque é o meio. Eu sei que ele não usa disso, o Espírito Santo é muito maior, a força do Espírito Santo na vida dele, para que as pessoas tenham esse respeito por ele, é muito maior. Mas você tem a inteligência de usar do meio, né, Lucas? Para Amém. poder chegar. E aí, Lucas, me conta sobre você, me fala o que que é esse fenômeno hoje da internet, né? Que refletiu na internet, mas eu sei que o fenômeno não está aí, porque eu te acompanho, e eu sei que como você é essa grande influência. Me conta sobre você, quem é o Lucas Teodoro? Então, nós somos um grande milagre de Deus, sabe? Quando nós olhamos para tudo isso que Deus está fazendo, a gente não tem outra resposta a não ser a mão dele fazendo tudo isso. Não tem nada a ver com a gente, com a nossa força ou capacidade. Não, nós simplesmente não estamos atrapalhando ele. Eu falo isso pro time, sabe? Eu falo, gente, a nossa missão é uma só. Nós só não vamos atrapalhar Deus. Quem vai fazer é ele. Então, quando nós olhamos para esses grandes milagres que nós estamos vivendo hoje nas maiores universidades federais do Brasil, nós temos esse entendimento que
Deus ele está fazendo e a gente tem um privilégio de poder fazer parte dessa obra junto com ele. Sabe, eu sou um menino de 22 anos de idade, universitário também. Entreguei minha vida aos 14 anos de idade para Jesus e dali eu já comecei a pregar o evangelho. Sabe, eu costumo dizer que eu fui tipo aquela mulher samaritana que teve um encontro com Jesus e pá, já correu para falar dele para todo mundo. Eu fui mais ou menos assim. Então eu entreguei minha vida para Jesus e já comecei a pregar na escola onde eu tava. A gente chegava no meio do intervalo de aula, pregava o evangelho ali pra galera. E logo após isso, quando eu saí ali da escola, quando eu comecei a entrar nesse ambiente universitário, foi quando eu conheci o professor Davi. Alguns amigos me chamaram pra pregar na universidade. Falaram, Lucas, bora lá com a gente, bora pregar na universidade. Eu falei, bora. Cheguei lá, eu vi, cara, um professor de direito, cara louco. E você sabe que o Davi, ele é pilhado, né? É. Daquele jeito que você falou, ele é pilhadão. Você fala uma palavra, ele tem 15 palavras, assim, ele pá, 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 pá. É muita informação pra nossa cabeça, né? Uma conversa com o Davi. De repente eu vi o Davi doidão, apaixonado por Jesus, e a gente se reunia, era lá no meio do pátio da universidade mesmo, pregando o evangelho pra todo mundo que passava ali, e isso despertou um leque na nossa mente. Sabe, isso despertou um leque na nossa mente de então, poxa, nós precisamos entrar nas universidades também pra pregar o evangelho. A gente começou. Nós fomos entrando nas universidades de pouquinho em pouquinho para pregar o evangelho. E hoje nós temos o privilégio de liderar uma organização missionária que é o Aviva, onde nós estamos atuando no meio estudantil, no meio acadêmico aqui do Brasil, já em 20 estados da nossa nação. E estamos vivendo um grande milagre hoje. Nós implantamos esses grupos de evangelismo em escolas e em universidades em todo o Brasil, né, que são essa galera, esses alunos que se reúnem de forma semanal, não para fazer um grupo fechado só com os crentes, mas para pregar o evangelho e alcançar o perdido. E foi isso que eu aprendi com o Davi, né? Que eu vi tudo que ele estava fazendo ali nas universidades, em várias universidades aqui de Goiânia. Eu, cara, que legal. Então nós escrevemos toda essa estrutura, né? Hoje nós temos uma estrutura escrita, estratégias escritas que são os flows, né? Que é a estrutura do flow. Então, hoje nós estamos em todo o Brasil aí ajudando esses jovens, esses adolescentes aí a evangelizarem suas universidades. Então, quando nós temos um grande encontro, um grande impacto desse, né, nas universidades federais, foram mais de 1.500 na UFMG, em Belo Horizonte, 1.200 na UNB em Brasília, 1.800 na UERJ, Rio de Janeiro. Isso gera o pós, né? Gera essa galera tem um desejo de pregar na universidade. Eles entendem, poxa, é possível. Então, eu quero pregar na minha universidade. Então, hoje a gente tem dedicado as nossas vidas para tudo isso. Olha só, você fala de despertar e você fala de time, né? E você fala também de implantação. São três desafios para segundo as suas palavras, um menino de 22 Dois, anos. dois. Mas você começa o seu discurso falando que eu sou um milagre. Porque hoje, para fazer o que você faz, não tem como fazer sem que seja um milagre do Senhor. É, realmente. Não tem como. Por quê? Porque quando você fala de time, eu tenho certeza que você lida com pessoas que têm idade maior que a sua. Sim. Se não for pelo milagre ou por uma patente militar, isso não vai acontecer, né? E graças a Deus por isso, e por você reconhecer que isso é a mão do Senhor. E quando você fala de implantar, você lida com pessoas que às vezes o evangelho já estão na vida dele há muito tempo. E você ativar essas pessoas para de um outro território, de uma outra geografia. Você hoje está aqui em Goiânia, É. mas essa ativação continua funcionando lá. Também é um milagre. E assim, eu sou muito grato ao Senhor por pessoas como você, Amém. porque
existe uma influência nisso, mas é uma influência, Davi, altamente positiva. Começou quando viu o professor acelerado ali, e o coração, o que que fez? Queimou. É, Para mim, na minha opinião, assim, minha singela opinião, o grande milagre hoje na vida do cristão, ele tá maior do que qualquer outro milagre, é quando o coração dele consegue ser ativado. amém, Porque aí ninguém mais segura o cara. É. amém. Ninguém mais segura. Aí, mas é um rapaz de 22 anos. Ninguém segura. Ele vai avançar, ele vai reunir 1.800 pessoas, aí o povo vai pensar, mas por que que ele consegue fazer isso? É porque o coração dele queima, É isso. Amém. É, entendeu? Porque aí entra naquela questão que eu falei do forte e corajoso, porque ele consegue unir as duas coisas. E amém. aí a coragem dele, a ousadia dele, que vem daquele coração que queima, daquele coração que foi alcançado, consegue ativar uma multidão dessa Brasil E afora. sabe, isso que você falou é algo tão profundo de se pensar, porque tem hora que eu paro para refletir um pouco disso, sabe? Porque hoje nós temos já um time formado e tá em formação, tá crescendo também. Pessoas até mesmo mais velhas do que eu, e muitas eu digo a maioria, que tem muito mais talento, mais experiência, sabe? Isso que eu vejo que aconteceu comigo não tem nada a ver com alguma capacidade minha que eu construí. Foi simplesmente um lugar de obediência onde, pela graça de Deus, ele quis que isso acontecesse, sabe? Tem um amigo que ele fala assim: Lucas, sabe por que que Deus escolhe a gente? É falta de opção. É falta de opção. Sabe? Eu vejo isso que no reino de Deus, Deus ele trabalha dessa forma, com disposição, Uhum. sabe? Ele nos entrega a oportunidade. Então ele pergunta: você está disposto a isso? Só que quando a gente vai seguir aquilo que o Senhor ele está planejando, talvez isso exige tudo de nós, né? Jesus ele disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo diariamente, tome a sua cruz e siga-me. Então, não é fácil lidar com o ministério. Não é fácil a gente dedicar a nossa vida para o Senhor. Mas no meio de tudo isso, quando nós damos passos de obediência, nós vemos Deus surpreendendo a nossa fé. Então nós damos o passo e Deus coloca o chão. Por exemplo, nós começamos até então, agora, a fazer cruzadas evangelísticas. Mês passado nós fizemos a primeira lá no Rio Grande do Sul. A gente sabe que o Rio Grande do Sul é um local um pouco mais difícil aqui do Brasil. Tivemos ali na última noite de cruzada mais de 5.000 pessoas, com todas as igrejas da cidade. Semana passada, nós estivemos fazendo a primeira reunião com pastores, igual fizemos lá no Rio Grande do Sul, para organizar mais uma cruzada, que agora em dezembro vai ser no Rio de Janeiro. E nós sentamos ali com 25 pastores, muitos de cabelo branco, e quando eu não tinha nem nascido, eles já estavam atuando no ministério há tempos. Teve um pastor que me marcou muito, de uma igreja lá do Rio de Janeiro. Uma igreja bem tradicional, uma igreja centenária. Esse pastor chorou na frente de todo mundo, pastor de cabelos brancos. Ele disse assim: o que esses meninos estão falando vem de Deus. Ele usa essas palavras: o que esses meninos estão falando vem de Deus. Ele começou a chorar e começou a falar ali naquele momento coisas que testificavam no coração dos outros pastores. Então, essa situação faz a gente observar isso. Poxa, não é a gente. A gente simplesmente tem o privilégio de estar no centro da vontade de Deus, mas quem faz é Ele. Sabe, eu nunca impus liderança pra ninguém, eu nunca impus a minha autoridade pra ninguém. Não, 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 não. Eu não tenho isso, sabe? Eu simplesmente tô no lugar de obediência e quem faz é Deus. E assim as coisas vão fluindo e vão acontecendo de uma forma natural. Esse aí é o lado do forte, né? Porque quando você fala isso, eu não consigo ver outra coisa a não ser
uma pessoa forte. Amém. Porque a nossa força, ela vem do Senhor, né? Amém. Então, toda vez que você reconhece Ele, ou que vem dele, ou que seja para Ele, você cresce cada vez mais. E Amém. aí, assim, não tem como você não ser a opção, Amém. né? Aí acho que questão da resposta, né? Porque não é que não tem opção, é que você se torna uma opção para o Amém. reino Amém. muito certa, né, Davi? Eu acho que. E aí, Davi, é, como que começou aí esse processo seu de colocar a cara e falar assim, olha, eu sou o evangelista agora. Então, ô Júnior, eu me converti em 2011, em novembro de 2011. Eu me converti no meu quarto, vendo um vídeo que o Espírito Santo falou comigo através de um vídeo. Não foi uma pessoa ali que foi pregar pra mim, não foi dentro de uma igreja. Deus, ele faz obra em qualquer lugar, né? Se você tiver com o coração aberto, ele tá ali pra mudar a sua história. E aí, em 2011, eu tive um encontro com o Senhor Jesus, me arrependi dos meus pecados. Porque, e aí até uma coisa interessante que eu quero falar, é que o fato, e aí isso é uma coisa que eu prego muito nas faculdades para as pessoas, que o fato de a pessoa acreditar em Deus, a pessoa falar que tem Deus no coração, isso para mim, pelas experiências que eu tenho no nosso país especificamente, dentro das faculdades, isso para mim não significa muita coisa. Porque há 20 anos da minha vida eu sempre acreditei em Deus, sempre tive muita fé em Deus. Mas isso, na verdade, não me levava para lugar nenhum. Por quê? Porque eu não era uma pessoa arrependida, eu não tinha me arrependido. Porque a gente vive num país cristão em que falar que é cristão, falar que acredita em Deus, muitas vezes isso é até bom. É, Às vezes, para algum lugar, dependendo do lugar onde a pessoa vive, poxa, eu sou cristão. Às vezes é até um status para a pessoa, poxa, eu sou cristão, eu sirvo a Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso, eu tenho muita fé em Deus, Deus é tudo na minha vida. Eu vejo muitas pessoas falando isso. E eu vivia 20 anos da minha vida falando que Deus era tudo na minha vida, que Deus morava no meu coração. Eu acreditava em Deus, mas meu coração não era dele. A Bíblia fala em Tiago que a fé sem obras é morta. Você pode ter muita fé em Deus, mas viver como se ele não existisse. E tem muito cristão que acredita em Deus, que fala que Deus é tudo no coração dele, mas vive como se Deus não existisse. Que na verdade não quer ter compromisso com Deus, que acredita em Deus por conveniência. Por conveniência, para ter as bênçãos de Deus, para ganhar algo em troca de Deus. Eu fui essa pessoa. Porque durante 20 anos da minha vida eu acreditava em Deus, eu tinha fé em Deus, mas nunca tinha tido um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. E aí, é importante eu falar sobre isso, porque quando eu me converti em 2011, naquele momento que realmente eu me arrependi dos meus pecados, que eu realmente falei, poxa, eu preciso entregar minha vida de verdade para Ele, porque eu já acreditava em Deus. Mas o acreditar em Deus não era um acreditar de arrependimento, de mudança de vida, era um acreditar conveniente, só para falar que era cristão. E aí, nessa época, quando eu entreguei minha vida de verdade para ele, em 2011, eu já comecei a pregar o evangelho, já comecei a fazer, porque eu entendi que naquele momento, quando o Espírito Santo começou a habitar no meu coração, eu já fui chamado como um embaixador de Cristo. A Bíblia fala em 2 Coríntios que nós somos embaixadores de Cristo. A partir do momento que você nasce de novo, que você recebe o Espírito Santo, você já está comissionado para pregar o Evangelho. E naquele momento eu entendi que, e inclusive foi durante a minha época da faculdade, eu era estudante de faculdade. Eu não me converti dentro de uma faculdade, apesar de já ter ido em grupos de evangelismo na faculdade, né? E fui, na época, até sair meio que debochando, mas o Espírito Santo já estava falando comigo, já estava ministrando o meu coração. Mesmo não sendo convertido, a semente já era lançada. Mas mesmo depois que eu entreguei minha vida para Jesus, eu entendi que naquele momento que eu nasci de novo, eu era um discípulo de Cristo. Aleluia. E como discípulo, eu precisaria ser um imitador de Jesus, um imitador de Cristo. Ou seja, se o ambiente que naquele momento eu me converti na época da faculdade, se eu estava na faculdade, aquele era o local que eu tinha que pregar o evangelho. Aquele era o local que Deus me colocou para que as pessoas pudessem ter um encontro com o Senhor Jesus da mesma forma que eu tive lá dentro do meu quarto. E naquele momento, quando eu converti, eu comecei a falar de Jesus para as pessoas lá na faculdade. Não sabia muito sobre Jesus, não sabia muito sobre o Evangelho, não era uma pessoa que tinha muito conhecimento, mas tinha um coração sedento para ganhar almas para Jesus. Amém. A maturidade é com o tempo. Você vai ganhando maturidade, você vai aprendendo mais a palavra de Deus. Mas eu acredito que a partir do momento que uma pessoa nasce de novo, ela recebe o Espírito Santo no seu coração. Aquele lugar onde Deus te colocou, onde você está, aquele local já é, de fato, um ambiente. Já é um campo missionário para que você possa pregar o Evangelho. É interessante que, e eu concordo com a missionária Ariadne, né, que ela fala que as missões elas podem te jogar para o outro lado do mundo, mas elas também podem te jogar para o outro lado da sua esquina, para o outro lado da sua faculdade, para o outro lado da sua escola. Muitos ficam pensando, às vezes, fazer missões em outros lugares fora do Brasil.
Só que antes ela se esquece que o lugar onde Deus colocou ela, aquele local já é um campo missionário, que o evangelho precisa ser pregado, porque ali existem pessoas que precisam nascer de novo. É. E eu entendi isso quando eu converti. Quando eu converti, eu já entendi. Eu preciso pregar o evangelho. E eu comecei a pregar o evangelho desde a minha conversão com 20 anos. Por que universidade e por que escola, Lucas? Porque hoje, olha só, esse tem sido o ambiente onde o inimigo mais tem investido com força. Nós percebemos isso acontecendo principalmente nos últimos 20 anos. Por que que isso acontece? Toda a sociedade está ali dentro. A cultura está ali dentro, as artes estão ali dentro, as mídias estão ali dentro. Então, uma forma que o inimigo encontrou de manipulação de uma sociedade inteira é atuando no meio estudantil e acadêmico. E onde a igreja deixou tanto de atuar? No meio estudantil e acadêmico. Nós começamos a escutar aquelas falas: não, o crente não pode ir para a universidade, porque se ir para a universidade vai se perder. Então, nós começamos de ter influência dentro dessas áreas. Quando nós olhamos para as universidades, nós observamos 3 tempos. As primeiras universidades do mundo foram criadas por cristãos. Então, universidade é um patrimônio da igreja. As universidades começaram a existir por causa da igreja. No início, as universidades formavam pensadores. Então, quem ia para a universidade era para se tornar um pensador. Tanto é que um dos primeiros cursos foi o curso de teologia, né, que é o curso que hoje eu faço. Então, de repente, nós vimos uma segunda onda começando a vir, né? Após a Revolução Industrial e tudo mais, onde as universidades começaram a se tornar centros de treinamento para profissionais. Então, as universidades começaram a formar profissionais para o mercado de trabalho, né? O que que nós estamos vendo na nossa atualidade? Nós estamos vendo um momento onde as universidades começaram a se tornar centros de formação de militantes políticos. Então, é uma realidade hoje sobre o Brasil. A gente vê isso acontecendo, onde as universidades, principalmente aquelas que são públicas, estão formando militantes políticos, né? Então a gente vê aquela grande polarização acontecendo lá dentro e tudo mais, mas a nossa oração, qual que é a nossa oração? E para o que que a gente tem dedicado as nossas vidas por um novo tempo, por uma nova onda sobre as universidades, onde as universidades vão formar homens e mulheres de Deus para a sociedade. Amém. É isso. E sabe quando que isso acontece? Quando a igreja entra na universidade. É por isso que esses cultos que nós estamos fazendo hoje nas universidades federais, em todo o Brasil, quem tá lá participando de tudo aquilo não é só aluno da universidade. Vai todo mundo para dentro da universidade. Excelente. Ali agora no Rio de Janeiro, o nosso púlpito, é até engraçado falar isso, foi um banquinho de uma senhora de quase 80 anos de idade. Ela deu o banquinho dela pra gente. Falou: não, meu filho, tem muita gente. Toma aqui, sobe aí em cima pra vocês pregar. E sabe o que que ela fez? Ela levou os netos dela pra universidade. Toda a igreja tá entrando dentro do meio acadêmico. Essa é a visão. Porque a partir do momento que a igreja entra dentro do meio acadêmico, meu amigo, nós veremos um avivamento acontecendo no meio estudantil e acadêmico do Brasil. E quando a igreja começa a ter influência no meio da educação aqui do nosso país, aí a gente vai ver uma realidade diferente. Então a gente crê nisso, a gente ora por isso, a gente tem dedicado as nossas vidas a isso. E eu talvez não seja um processo rápido. É. Talvez isso não vá acontecendo de repente. Já estamos vendo um grande impacto, mas talvez isso seja um processo que talvez vai anos, né? Até a igreja de fato começar a ter influência na sociedade. E sabe como que isso vai acontecer? Talvez é aquela criança que foi com a avó na universidade, estava lá naquela reunião de avivamento. Talvez aquele menino vai ser o futuro reitor daquela universidade. Ele começou a até arrepiar falando isso. Aleluia. Imagina isso. Qual foi o primeiro contato que ele teve com aquela universidade? Um culto de avivamento. Então a gente tem orado por isso. E pode apagar tudo da mente dele. Isso aí não vai sair nunca. Não vai sair. Não vai sair nunca.
Ele saber que foi o banquinho da avó dele que foi o púlpito da galera para uma multidão de 1.800 jovens na universidade. Isso aí é. E ô Davi, como que é a visão do professor de universidade nesse aspecto? Porque como que o professor, você ainda consegue ver como um professor vê isso? Porque até agora, o que que eu vejo? Eu vejo uma sociedade que apoia para que alunos saiam dali com pessoas que prestem. Porque, na verdade, o papel, o que que é a razão social da igreja hoje, ela tem sido essa. É pegar um indivíduo todo deformado, traz para dentro, reforma esse cara, entrega para a sociedade alguém que vai que a sociedade vai sentir prazer em tê-lo ali em meio na convivência, né? Mas e o professor? Nesse campo, um professor, o que que é a visão do professor? Poxa, eu estou numa universidade, eu sou o ensino aqui. Uhum. Quais são os desafios? O que que você vê assim enquanto professor para fazer essa entrega e contribuir com esse papel? Aí eu já tiro você daquele papel ali do pátio, Uhum. do evangelista e coloco você dentro da sala de aula. Tá. Então, eu acredito que a gente carrega um testemunho, né? Porque antes de eu estar lá no pátio pregando para os alunos, ministrando a palavra, orando pelo pessoal, antes disso, os alunos me veem como professor, É. como ser humano. E eu tenho que dar um bom testemunho. Todos nós carregamos um testemunho. Nós carregamos. Não é só apenas, não é só apenas você ser crente, você precisa parecer crente. Você precisa fugir da aparência do mal. E eu, como professor, né, é um desafio, porque você sabe que os alunos te veem como uma autoridade. Os alunos te veem como uma pessoa que tem um conhecimento, que está ali de alguma forma para colaborar no destino de vida dela, profissionalmente. E eu, como professor, eu tenho que ser diferente dos outros professores. Eu não posso ser o mesmo. Eu tenho que ser uma pessoa que, de fato, eles veem em mim uma pessoa parecida com Cristo. Eles veem em mim uma pessoa que acolhe, uma pessoa que não é aquele professor que está ali para ferrar os alunos, que está ali para prejudicar eles, que está ali para, de alguma forma, ficar pegando o pé deles no sentido maléfico, mas eles estão ali como um incentivador, um professor que sonha com eles, um professor que incentiva eles, um professor que, quando precisa, entre aspas, puxar a orelha, ele puxa, mas com amor, um professor que, de fato, acolhe os alunos, porque, olha que interessante, às vezes a gente vê o aluno lá dentro da sala de aula sorrindo, feliz, aparentemente bem com a vida, mas por dentro, ele está acabado emocionalmente, espiritualmente. A família dele, porque cada aluno tem uma realidade de vida diferente. Às vezes aquele aluno está lá dentro da sala de aula sorrindo, feliz, aparentemente. Dentro da família dele, a família dele está toda destruída, brigando. Família com coisas que acontecem que às vezes só ele sabe, ninguém ali da turma sabe. E muitas vezes esse aluno vê em mim como professor uma pessoa que ele pode desabafar, que ele pode conversar e às vezes pedir até uma oração. Por quê? Porque ele já vê eu como uma pessoa que de alguma forma tem esse caráter de Cristo. Então eu como professor, eu sempre tento na sala de aula ser aquela pessoa o máximo possível, uma pessoa que acolhe os alunos, que ama os alunos, uma pessoa que de fato está ali não para ficar pegando o pé delas, mas como um incentivador para que elas possam viver aquilo que Deus tem para elas. Elas precisam ver em mim um professor que realmente é aberto para elas, um professor que tem proximidade com elas. Porque, infelizmente, existe muito aquela figura do professor que entra na sala de aula, sai da sala de aula e não tem aquele contato próximo com o aluno. Eu tento manter um contato próximo com os alunos, um contato realmente de humanidade mesmo, que os alunos encontram num professor uma pessoa, um ser humano como elas, um ser humano com falha, com erros, que precisa realmente também de ajuda. E aí ela se abre muito mais. Quantos alunos já vieram me procurar? Alunos vendo procurar, alunos bons, alunos aparentemente bons, estavam bem com a vida, mas pedindo uma oração porque queriam se matar, queriam acabar com a própria vida. Já teve aluno que chegou para mim, professor, eu tava com a carta aqui, ó, com o papel hoje. Eu ia me jogar debaixo do caminhão hoje. Eu ia me jogar. Só que por que eles me procuram? Por quê? Porque eles veem em mim algo que está dentro de mim
que outros professores não podem oferecer, que a faculdade não consegue oferecer, que a educação da faculdade não consegue oferecer, que é o Espírito Santo. Amém. Então, mas antes disso, eu preciso ser um professor que está perto dos alunos, um professor que acolhe os alunos. Porque se eu sou um professor distante deles, se você, e aí, independentemente da área, todos nós, independentemente de quem você é, a sua roupagem, a profissão que você, como eu disse, a profissão que você exerce é apenas uma desculpa, um meio para você viver o propósito de Deus. As pessoas precisam encontrar em você uma pessoa humana, uma pessoa próxima, até para que você possa ter abertura para pregar o evangelho para essa pessoa. Porque se você é aquele, e aí eu digo como professor, um professor distante, um professor que entra na sala de aula, dá aula e vai embora, os alunos, eles não encontram muitas vezes esse refúgio, que muitos alunos estão passando, às vezes, coisas que eles nem comentam com os próprios alunos, eles comentam com o professor. Porque encontram no professor um ser humano, uma pessoa que, apesar de ser professor e autoridade, é uma pessoa como eles, uma pessoa que precisa aprender, uma pessoa que está lá para ajudar e para também ser ajudado. Então nós precisamos ter esse lado. Professor, para mim, ser advogado, professor, isso para mim, na verdade, é apenas um meio, é apenas uma roupagem, isso não é o fim. O fim, na verdade, é ser uma pessoa parecida com Cristo, para que Amém. eles possam ver Cristo em mim e de alguma forma isso possa colaborar naquilo que realmente é o motivo da minha vida, a causa da minha vida, que é o Evangelho de Amém. Cristo. É, assim, eu trago o cenário, assim, do Lucas. E mostrando, né, essa preocupação quando eu perguntei por que a faculdade, né? Então, ele me trouxe uma realidade dali, mas a gente sabe que hoje divide, o professor divide já essa, essa educação com os, os representantes ali de turmas. Tem pessoas, eu acho que ficam na faculdade uns 10 anos só para militar, Uhum. né? A gente sabe disso. E essas pessoas, elas ali contribuem ali nessa educação militante, digamos assim. E é um desafio também, porque que são pessoas. São pessoas. Eu mesmo eu conheço algumas pessoas que infelizmente se perderam na ideia uma vez que entrou a uma faculdade. E assim, nem sempre eu não quero jogar toda essa responsabilidade para o professor, porque eu sei que dentro da faculdade as influências elas funcionam ali agora já independente, já é uma coisa que já é uma mecânica que funciona independente. Acho que só o fato da pessoa conviver e passar algum tempo ali dentro, ele já começa a ter uma influência negativa, digamos assim, né, dentro do aspecto que a gente vê como coisa positiva. E aí vai os evangelistas e entram ali na faculdade e É, começa a quebrar essa cadeia, né? Quebrar essa cadeia e salvar pessoas, né? É é forte isso. falar isso, mas a gente acaba que salva pessoas. E salvar pessoas, a gente tem esses testemunhos, né, Davi? De que a gente salva pessoas ali porque elas estavam querendo ali atentar contra a própria vida ou alguma coisa nesse sentido, mas às vezes você salva a pessoa do caminho torto mesmo. Uhum. E aí eu acho que é uma salvação, é um torto um tanto quanto sutil para o momento, mas também é uma ladeira que a pessoa pega, ou uma direção que a pessoa pega, que uma vez que ela sai dali, cada vez fica mais difícil. E ela vai se prejudicar e acabar prejudicando outras pessoas pelas ideias, É. pela formação cultural, pelo a sua formação de pensamento. E aí entra o Evangelho, entra o Lucas, entra o Davi. E aí faz um barulho, faz uma coisa que ninguém entende, e aí resgata essas pessoas. E aí resgata pessoas que não conheciam a Cristo e ativa cristãos, né? E aí eu vi ontem vocês divulgando ali nos gráficos, né, uns números de pessoas que entram, se perdem. Acho que foi um de vocês que falou que no meu turno não vai ser assim, né? É isso. Né? Não vai ser dessa maneira, né? Mas infelizmente são números verdadeiros e que mostram a atual realidade, né, das universidades. E aí, assim, vem vocês, influencers, nesse sentido, ativa milhares de pessoas, como eu vejo vocês ativando. Amém. E
e é assim, é poderoso, né? É poderoso isso. Porque é, a gente entra num lugar onde existe uma organização já funcionando. Cara, você chega ali pra estragar tudo, entendeu? Amém. É isso. Você chega ali pra estragar tudo. É Eu lembro, isso. Lucas, eu lembro uma vez a gente tava fazendo o evangelismo lá, né, na Fazan. E, rapaz, eu lembro que eu tava tocando violão e cantando, aí foi um senhorzinho chegando perto assim, rapaz. E eu cantando aqui, né, e olhava pra ele. E ele pegou e segurou assim o guarda-chuva, falou, rapaz, esse cara vai arrumar esse guarda-chuva em mim. E vai me agredir aqui. Aí eu só firmei, né? Porque eu não tinha. Não falei, vou correr, né? E ele foi chegando perto, foi chegando perto, foi chegando perto. E aí, a hora que eu cantando aqui, olhando, ele pegou o guarda-chuva e segurou com força assim. E ele chegou bem pertinho de mim. E aí, um senhorzinho, né? Você falou da senhorinha aí de 80 e poucos anos. Eu falei, rapaz, o evangelho pegou esse cara. E assim, a reação dele me confundiu um pouco. Eu pensei que ele ia me agredir, né? Mas ele acho que ele tava chegando perto assim, mais por curiosidade. Eu acho que ele tava passando pela mente dele. O que que esse povo tá fazendo aqui, né, rapaz, uma hora dessa? Então a gente chega para desarticular essas questões. É. E Lucas, traz aí eu acompanho você nas redes sociais, eu vi que você teve um grande desafio agora na universidade, né? Foi. Queria que você falasse um pouco mais a respeito, assim, dessa. Foi. Foi lá na URGS, né? No Rio Grande do Sul. A gente tem enfrentado hoje no nosso país uma certa polarização política, né? E isso tem afetado o evangelismo, né? Porque, infelizmente, hoje nas universidades, a galera que tem um certo posicionamento político começa a considerar os cristãos como inimigos, né? Então, eles, quando olham para a igreja, eles juntam tudo numa coisa só e são nossos inimigos. Então, a galera tem essa visão. Nós estamos vendo alguns milagres. Lá na UFMG, por exemplo, um grupo de alunos militantes políticos chegaram lá para investigar a gente, para fazer uma investigação. No final, esses caras estavam lá de joelhos entregando a vida para Jesus, chorando na presença de Deus. Aí no final, olha isso, Davi, o Gui puxou, né? A perseguição não parou. A igreja, os caras estavam lá. A perseguição não parou. A igreja. Rapaz, interessante. O que que aconteceu ali na URGS? A galera ficou sabendo que a gente tá vindo pra lá. Aí eles fizeram um. Como assim? Vocês fazem uma pré-divulgação antes, né? É porque a gente faz os banners, os vídeos, Ah, e os entendeu. alunos eles vão Aham. compartilhando nos grupos. Aham. Aí no que compartilhar, Chegou chegou até. neles. Esses caras Ainda bem, revoltaram. né? Ainda Chegou. bem. Esses caras revoltaram. Por quê? Porque há um ano atrás eles tentaram fazer uma peça que meio que ridicularizava a igreja. Era um teatro que meio que ridicularizava a igreja. Era um ataque ao cristianismo. Os alunos cristãos da universidade não gostaram disso, fizeram um baixo-assinar, pá, proibir essa peça deles. Então, quando eles descobriram que a gente ia fazer um culto na universidade, aí eles pensaram, ah, vamos dar com a mesma moeda. E aí eu nem sabia disso, eu nem sabia dessa história que havia acontecido. Mas então esses caras fizeram um abaixo-assinado, levaram para a reitoria. Aí de repente, quando a gente chega na universidade, tem 8 seguranças e 2 viaturas me esperando e os caras me chamando pelo nome, Lucas Teodoro. Eu olhei assim, eu mesmo, ele, avisa sua galera que não vai ter culto nenhum aqui. Oxe, calma lá, meu parceiro, como assim? Vamos conversar. Ele não Peraí, tem era uma conversa. autoridade policial que te abordou. Dos policiais federais da Da, é, universidade. porque só. É, É. no caso. Entendi. Aí eu, calma, vamos conversar. Ele não tem conversa. Avisa a galera que não vai ter culto aqui, mas por quê? Ordem da reitoria. Eu falei, então me leva nela. Deixa eu conversar com a reitora. Não tenho autoridade pra te levar nela. Ah, como assim? Vocês estão barrando a gente exercer a nossa fé na universidade e sem nenhuma explicação plausível? Aí o cara falou, ele, ó, eu apenas cumpro ordens aqui. É meu emprego. Aí eu, pra evitar toda a situação, então a gente vai pra porta da universidade. A gente foi pra porta da universidade. Os caras expulsou a gente da porta da universidade. Que isso. Porque aí chegou o chefe deles. Esse cara chegou lá endemoniado, assim, Eu vi algumas tremendo. coisas no vídeo lá, né? Que tem Esse no. cara tava tremendo de raiva.
sabe? Ele me puxou assim pro canto. Quero falar só com você. Eu, calma, parceiro. Fique em paz. Eu não tô aqui pra brigar com ninguém, não. Não sei o que te falaram ou o que chegou até você, mas fique em paz. Avisa todo mundo que não vai ter culto nenhum aqui. Então, calma, como assim? A gente não tá mais dentro da universidade. Não, mas nem aqui é pra vocês ficar, não. Como assim? Se quiser, vocês vai pra outro canto, procura uma igreja pra vocês, procura outro lugar, mas aqui na universidade não. Aí eu, pra evitar discussão com ele, pra evitar problema, porque a galera já começou a ficar meio assim, eu, amigo, fica em paz, fica tranquilo. A gente atravessou a rua, já tinha uma galera chegando. Ali já tinha em torno de umas 200 pessoas. A gente atravessou a rua e foi pra rotatória. Nós fizemos um culto na rotatória, Aí lá eles em não fazem frente à jurisdição deles, não universidade. alcançava lá. É. Chegamos lá, tinha um altar feito lá, uma macumba, né? Feito lá no meio daquela rotatória direcionada para a universidade. A gente chega lá chutando tudo, assim, pá, quebrando tudo. E com violão mesmo, a gente começou a levantar ali um altar de adoração naquele lugar e o povo foi chegando, porque era bem na parada de ônibus dos alunos. A galera via a galera e chegava junto. Foi chegando, acabou que foi um local melhor do que a gente tava pensando, porque foi bem na parada onde a galera chegava para entrar no campus. E aí o pessoal foi chegando, chegando, chegando. Quando a gente viu, tinha quase umas 600 pessoas lá. E ali a gente começou a pregar o evangelho, o pessoal começou a entregar a vida para Jesus. Então, assim, o que eu costumo dizer é: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Por mais que o inferno tentou impedir, não conseguiram. Não É, conseguiram. e assim, não adianta tentar, porque a obra não é nossa, né? Amém. Acho que a gente só se dispõe a fazer e aí vem o direcionamento de Deus, o É, Espírito Santo vai caminhando, às vezes até usa. E aí acabou que no fim aconteceu, né? E essa proibição, ela é preocupante. é. Eu tenho visto isso com uma sutil proibição do evangelho em Goiânia, por exemplo. Sabe que em Goiânia hoje você não se reúne nas praças mais para nada, né? Antes você ia montar uma estrutura de som, o meu evangelismo, desde sempre eu fiz com som, né? Com estrutura de som. Então, a gente tem uma estrutura e a gente monta, passa o dia montando e faz uma cruzada no final da tarde. E isso me preocupa hoje, porque hoje, não sei se vocês sabem, recentemente o prefeito de Goiânia, ele proibiu você fazer comemorar um aniversário ali no Parque Flamboyant, por exemplo. Se você reunir um número ali, não sei, quantidade de pessoas, e você cantar um parabéns para uma pessoa, você tá errado. Não pode mais fazer isso em Goiânia. Oxe. Ou seja, consequentemente, se você não pode reunir com 3, 4 pessoas, pôr um bolinho ali e cantar parabéns para uma criança, você não pode fazer isso mais. Recentemente tem aqui Parque Ateneu aqui, onde a gente está. Tem várias praças aqui no bairro, né? E tem algumas que são praças de uso constante da população. E aí a nossa sociedade lá de senhoras da nossa igreja, de mulheres, né? Quando eu falo de senhoras, eles fazem um piquenique. E aí tem um lugar que é mais frequentado aqui, que é onde sempre as pessoas faziam. Para você reunir hoje, fazer um evento como esse, reunir, fazer um piquenique ali nesse primeiro lugar, R$ 3.000 você tem que pagar. Oxe, meu Deus. Que doideira, hein? E outra, você tem que pegar a autorização prévia, pagar a taxa para depois você se reunir. Isso eu tô falando de uma praça. Ah, não posso ir mais à praça? Ah, você pode ir à praça, sentar lá, ficar olhando para cima, mas se reunir muita gente e ver que é um grupo que está comemorando ou fazendo alguma coisa, você tem que pagar. Então hoje já funciona assim. Isso é para população em geral. Mas o que me preocupa é que vai fortalecendo essas questões de proibição de culto, né? Porque não se respeita mais nada nesse sentido. Então, aí hoje você não pode mais se reunir numa praça, fazer uma cruzada, fazer isso. Tem que fazer
como foi feito que fazer como os primeiros cristãos, né? Você vai lá, faz, quando chega você corre, foge e aí cumpre o que aconteceu a continuação ali de Atos dos É Apóstolos, né? tipo isso. Você faz e foge depois. E, ô, Davi, quais são os desafios, assim, dentro da estrutura que você faz? Quais são aquilo que você vê, assim, como principal dificuldade, assim, Você sabe de que atuação? isso que você está falando é uma preocupação, mas minha maior preocupação não é essa, sabia? Por mais que isso a gente tem que lutar pelos nossos direitos, né? Nós sabemos que nosso Estado é laico, não é ateu, é laico. E aí nós temos uma pluralidade de pessoas que podem professar a religião que ela ache, que ela concorde, que ela professa. Né? Isso é normal, independentemente. E aí isso vale para a faculdade, para qualquer lugar. Né? Na faculdade, se tiver pessoas de outras religiões, elas têm o direito de professar a fé dela, da mesma forma que nós. Nós não podemos limitar a religião e a crença de outras pessoas. Ela tem esse direito constitucional. Então, é um direito que não só nós temos, mas qualquer pessoa de qualquer religião. Obviamente, respeitando os limites legais, né? Obviamente. Mas o que me preocupa, na verdade, isso é uma preocupação, mas minha maior preocupação, na verdade, são com os próprios cristãos que não estão cumprindo o ID do Senhor. Essa, para mim, é a minha maior preocupação. Por quê? Porque enquanto muitos ficam preocupados, olha, será que naquele lugar eu vou conseguir pregar? Será que na faculdade eu vou conseguir, às vezes, expressar minha fé, falar de Jesus para as pessoas? Enquanto, às vezes, muitas pessoas ficam preocupadas com isso, eu vejo muitos cristãos que estão calados, É. que não estão pregando, que ficam preocupados com essas questões, quando, na verdade, não estão fazendo o beabá, o básico, que é pregar o evangelho. E aí, infelizmente, né, se de um lado nós temos visto Deus tem levantado muitas pessoas, Deus tem levantado profetas, homens e mulheres de Deus para pregar o evangelho, para levar o evangelho, para que nós possamos viver uma realidade diferente no nosso país, né? E aí a gente, independentemente de questão política, a gente está lá para pregar o evangelho. Eu não quero mudar a cabeça da pessoa em relação a questões específicas de ideologias. Eu quero que ela conheça o Deus, um Deus verdadeiro, um Deus que ama ela, um Deus que está de braço para ela, um Deus que é pai dela. Amém. A gente está ali para pregar o evangelho, mas se de um lado muitos cristãos ficam preocupados com essa questão do local, né, a gente na verdade tem que se preocupar muito mais em fazer o básico, que é pregar o evangelho. Por quê? Porque eu vejo muitos cristãos, infelizmente ainda, eu sou professor e eu já estou dando aula aí já há mais de 10 anos, né? Estou nessa caminhada como professor, mas eu vejo muitos cristãos que se dizem cristãos, mas estão na faculdade calados, estão lá ali apenas preocupando com o futuro profissional dele, quando na verdade o reino tem que ser prioridade. A causa do evangelho tinha que ser muito mais importante do que qualquer projeto pessoal. E aí eu creio que esse é um desafio para nós. Porque o nosso desafio não é apenas ir lá e pregar. Mas o nosso desafio também é formar líderes. É, de fato, potencializar cristãos que estão na faculdade calados. Que estão ali, na verdade, muitas vezes, indo para a faculdade, voltando para suas vidas, para suas casas, como se nada tivesse acontecendo. Eu fico pensando, Lucas, se Jesus estivesse na minha faculdade hoje. Se Jesus estivesse na minha faculdade, o que estaria acontecendo na minha faculdade hoje? Sabe, qual que seria o ambiente espiritual daquele lugar? Qual que seria a mudança que nós viríamos na minha faculdade hoje? Seria totalmente diferente. E por que muitas vezes não tem sido? Eu creio que a gente tem avançado, Deus tem levantado, mas eu creio que nós temos um trabalho muito grande de alguma forma, trazer, de fato, essa clareza, esse despertamento para os cristãos, para que eles possam entender que, na verdade, a faculdade é um campo missionário, a escola é um campo missionário. O lugar onde Deus colocou ela é um campo missionário, para que ali, de alguma forma, as pessoas possam ter um encontro com o Senhor Jesus, as pessoas possam ter realmente suas vidas alcançadas por Jesus, e que essa pessoa possa entender que ela está ali para estudar, para ser abençoada, para aprender, para crescer na vida como profissional, para ter um futuro, sim, mas muito mais do que isso, ela está ali como um embaixador de Cristo, para que as pessoas possam conhecer o Evangelho, para que as pessoas possam ter um encontro com Jesus. Então esse para mim é o maior desafio. O maior desafio não é apenas pregar o Evangelho na faculdade, mas tão quanto é você, de alguma forma, trazer essa clareza, trazer esse despertamento sobre os irmãos. Muitos cristãos, não é à toa que nós temos aquela porcentagem, né? Hoje mais de 60% de cristãos é um dado. Aí a gente falou, no nosso turno não, tem mudado e vai mudar essa realidade. Mas a gente sabe que se a gente olhar para o passado, mais de 60% de cristãos, jovens que entram nas faculdades, param de frequentar as igrejas, os cultos. Né? Por quê? Porque infelizmente muito tem se esfriado. Mas eu creio que no nosso turno não. No nosso turno as faculdades não vão, e não estão mais sendo conhecidas como cemitério de crentes, mas estão sendo conhecidas como campos missionários, como campos de avivamento, campos em que as pessoas entram lá e saem completamente alcançadas pelo Senhor Jesus. E esse é o nosso objetivo, é treinar, é levar
as pessoas, os cristãos que estão nas faculdades, a ter essa clareza, que elas estão lá, de fato, como embaixadores de Cristo, como pessoas que foram enviadas por Deus, e o estudo é importante, com certeza as pessoas têm que se estudarem, elas têm que se qualificarem para elas serem profissionais amanhã, profissionais de qualidade, tem que dar o exemplo, mas o foco principal é o reino. Essas pessoas têm que entender que elas estão ali na faculdade, o fato de elas estar estudando é apenas uma desculpa para que de alguma forma outras pessoas possam ter um encontro com Jesus. E nós temos que, de alguma forma, estimular, nós temos que, de fato, trazer esse despertamento sobre os cristãos que estão nas faculdades e colégios, para que elas entendam, de fato, que elas estão ali com um propósito muito maior do que apenas aprender matemática, geografia, direito, português. Tudo isso é muito importante, mas elas estão ali por uma causa, a causa do reino. E Isso. eu creio que a gente está vivendo um despertamento sobre isso. Deus está movendo, Deus está começando a mover, Deus tem levantado, e eu creio que nós fazemos parte disso. Mas eu creio que tem muito ainda a se fazer. Existe um caminho ainda largo, que Deus, um caminho distante ainda, que eu creio que o Senhor está levantando as pessoas. E nós Amém. precisamos mobilizar os cristãos. Nós precisamos realmente ter. A nossa influência tem que ser uma influência para, de fato, para que os cristãos possam, de fato, viver isso que nós já vivemos. Nós não estamos aqui para aparecer. Aquilo que eu faço, o fato de eu ser professor, na verdade, eu não estou aqui para aparecer como professor. Isso, na verdade, é só uma desculpa, é só um meio para eu pregar o evangelho. Então, tudo isso que a gente está vivendo, a gente quer levar para os cristãos. Cristão, acorde. Você que está na faculdade, você está no colégio, acorde. Você já é comissionado pelo Senhor para fazer obra na sua faculdade. Para de olhar para você mesmo e olha para Cristo. Deus, ele quer te usar naquele lugar. Se você ficar olhando para suas limitações, o dia que eu tiver mais ferramentas, o dia que eu saber mais teologia, o dia que eu for mais preparado, eu vou pregar o evangelho. Você vai morrer e não vai pregar. Por quê? Porque enquanto você... Eu comecei a pregar o evangelho quando eu me converti. Não sabia muito, mas já tinha um pouco, já tinha uma clareza. Os cristãos, se você já teve um encontro com Jesus, apresente esse Jesus para o seu colega, para o seu professor, para o seu amigo na sua faculdade, no seu colégio. Jesus está te chamando para isso. Se você não faz isso, e eu ouso dizer que o cristão que se diz cristão, mas ele não faz a coisa que é mais importante da vida dele, que é pregar o evangelho, ele está em pecado. Porque isso é um mandamento de Deus. Jesus falou: ide pregar o evangelho a toda criatura. E aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê e for batizado será condenado. Se o cristão ele vive uma vida na faculdade, no colégio, calado, ele está em pecado. Por quê? Porque ele está deixando de cumprir uma ordenança do Senhor, que é pregar o evangelho. Não tem como eu falar que eu sou um cristão se eu não prego Cristo para as pessoas. A verdadeira identidade do cristão é ele viver como Cristo viveu, é ser um imitador de Jesus. Então, Jesus chama você, cristão, para você pregar o evangelho na sua faculdade. Essa é a sua principal missão na sua faculdade, no seu colégio. Fazer aquilo que Deus já te comissionou, que é pregar a obra, o evangelho dele. Ó, vou fazer duas perguntas e vou ser polêmico, hein? Ó, Vou ser polêmico. E tá dentro disso aí que você tá falando. O cristão que não faz isso, segundo Davi, você está em pecado. Onde começa o esclarecimento para esse cristão? Esse esclarecimento, ele só vai acontecer, Lucas, uma vez que ele tem acesso comigo como ativador dele lá no campo missionário, ou ele deveria acontecer lá onde ele nasceu, na igreja? posso falar? Pode. O que acontece? A partir do momento que nós entregamos a nossa vida de verdade para Jesus, agora o reconhecemos como nosso único Senhor e Salvador. A partir de agora, nós começamos a ter o entendimento, então, da palavra de Deus. Isso através da estrutura da igreja local. Então, o que acontece? Quando nós olhamos para a palavra e para aquilo que Jesus disse, nós observamos que quando Jesus, em Marcos capítulo 16, ele diz: vão por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Quando Jesus ele diz isso, Jesus ele não está fazendo um pedido. Ele está dando uma ordem. Ele não está dizendo, por favor, vai lá e prega o evangelho. Ele está dizendo, vão, prega o evangelho a toda criatura. Então, automaticamente, se nós não obedecemos uma ordem, nós desobedecemos uma ordem. Então, se nós, nascidos de novo, agora fazendo parte da igreja, da vida da igreja, não pregamos o evangelho, estamos caminhando em desobediência à ordem que Jesus nos deu. Uma igreja que não prega o evangelho, primeiro, não está cheia do Espírito Santo.
Porque uma reação imediata ao batismo com o Espírito Santo que nós vemos em Atos capítulo 2 é o quê? A pregação do Evangelho. Vai todo mundo para a rua pregar o Evangelho quando são cheios do Espírito Santo. Segundo, está em desobediência. Porque não está cumprindo a ordem do ID que Jesus nos deu. Então, a nossa oração é para que essa geração entenda que Jesus não fez um pedido, mas ele deu uma ordem. E isso nós entendemos lendo a palavra e se mergulhando na verdade, porque quando conhecemos então a verdade nos liberta. E eu creio que, obviamente, quando uma pessoa ela aceita o Senhor Jesus, ela nasce de novo, ela está aprendendo ali muita coisa, né? E eu creio que, obviamente, é importante que existam pessoas que ajudem ela nesse sentido. É. E, obviamente, isso vai começar na igreja local dela. Eu acredito que o pastor, o discipulador, o líder dela ali na igreja dela, obviamente, tem que apresentar esse evangelho para falar, para que ela entenda que ela pode, de fato, ali colaborar, contribuir nas coisas da igreja. Isso é muito importante. E eu creio que a palavra de Deus, se a gente olhar o livro de Coríntios, a gente vê que Jesus chamou alguns para apóstolos, um para apóstolos, pastores, mestres, profetas, evangelistas. Ou seja, existem pessoas com funções diferentes na igreja para edificação do corpo e está tudo certo nisso. Mas, de outro lado, se tem pessoas que são chamadas para áreas específicas, para funções específicas, existe uma comissão que é para todos, para pregar o evangelho. Não importa se você é pastor, mestre, evangelista, profeta, pastor, todos são chamados para pregar o evangelho. Isso. E aí, é importante que a pessoa aprenda isso na igreja, para quê? Para que quando ela sai das quatro paredes da igreja, quando ela saia, ela possa de alguma forma ser treinada, ela possa ser disciplinada para que ela possa cumprir o ID aqui fora. Porque a luz, ela vai brilhar de fato, é na escuridão. É aqui fora, é no mundo. Ela precisa ser luz aqui fora. Então, é importante que esse trabalho comece dentro da igreja. Que pastores, líderes, pessoas que acompanham ela, possam de fato também instruí-la, ensiná-la, né? A palavra do Senhor para que ela possa pregar o evangelho fora das quatro paredes da igreja. Amém. Isso é muito importante. É claro que nós, e aí eu creio que de fato esse avivamento que o Senhor já tem começado a fazer em muitas faculdades, colégios, a gente tem visto pessoas sendo curadas, alcançadas, salvas, transformadas, é apenas o começo daquilo que a gente vai viver. E nós, de alguma forma, estimulamos, nós trazemos essa conscientização para os irmãos que ele é o embaixador de Cristo onde Deus colocou ele. Amém. Mas eu creio que esse papel também é dos pastores, dos discipuladores, das pessoas lá da igreja dela, para que de alguma forma ela lá dentro ela possa ser ensinada, amadurecida na fé e possa ser de alguma forma esticada, sair dos bancos das cadeiras e com o coração apaixonado por Jesus e sair da igreja de segunda a sábado para pregar o evangelho aqui fora. Então isso também é uma responsabilidade da igreja, do local onde a pessoa está servindo ao corpo de Cristo junto com os irmãos. Eu creio que é importante que ela seja discipulada e ela possa ser de alguma forma ativada nesse sentido, lá dentro da igreja dela, para que ela possa sair fora da igreja e pregar o evangelho. Isso é muito importante. Eu creio que isso passa pela vida da igreja. É muito importante que os pastores e os discipuladores tenham isso. Porque muitas vezes muitas vezes pode acontecer às vezes a pessoa ficar às vezes até cheio de coisas dentro da igreja. E aí eu creio que Deus chama a pessoa para tarefas específicas. Eu creio que tem pessoas que vão ter cargos na igreja específicos que vão demandar mais tempo, outras menos. É importante que ali o pastor, o discipulador tenha sensibilidade espiritual para perceber realmente, porque a gente sabe que às vezes às vezes tem uma pessoa tem uma pegada que ela pode ser um líder evangelista, tem uma pegada mais de evangelista, outro que é um mais mestre, mas isso não tira a responsabilidade dela de quando ela sair, quando ela estiver lá na casa dela, na faculdade, na família dela, estiver no trabalho dela, que ela prega o evangelho. Ela precisa ser ensinada. Mesmo que dentro da igreja ela tenha um cargo. Mesmo dentro da igreja ela seja pastora, mestre, que ela tenha algum cargo da igreja. Quando ela sai da porta da igreja, ela precisa entender que naquele momento ela é um embaixador de Cristo, é um embaixador de Cristo. E onde ela vai, Cristo vai. E onde Cristo vai, alguma coisa tem que acontecer. Ela precisa ter essa revelação. E esse aprendizado começa dentro da igreja. Eu vi recente, tava stalkeando vocês aí, né? E eu vi que vocês postaram a apresentação de vocês dentro da igreja, né? Eu vi no Instagram do Lucas e vi no seu Instagram. Pregou lá recentemente na sua igreja, né? Isso. E aí, qual que tem sido o discurso? Como que é que vocês levam? Qual que é a configuração do evangelista quando vocês estão na igreja?
pregando? Que é, ô Lucas? Como que é a configuração? É o mesmo discurso? Você traz mais aquele tom de despertar no sentido, esse sentido que o Davi acabou de falar, para que a igreja também tenha essa responsabilidade do despertar? Qual que é a configuração que você leva de mensagem para... Então, hoje, quando nós estamos dentro da realidade da nossa igreja local, nós estamos em uma realidade de despertar a nossa igreja, então, para a pregação do evangelho. Nós vimos um resultado muito positivo na nossa própria igreja local, né, aqui em Goiânia. O nosso ministério de adolescentes ali praticamente duplicou depois que nós começamos os trabalhos de escolas. Amém. Então, quando nós estamos ali hoje atuando na nossa igreja local, nós motivamos e nós trazemos esse encorajamento para que então a igreja se posicione pregando o evangelho. E para a glória de Deus, nós estamos vendo esses resultados. A gente chega ali, os meninos mega empolgados com tudo que Deus está fazendo. Ontem a gente estava, né, no lançamento do Descend aqui em Goiânia. Quando eu cheguei lá, eu só vi adolescente da minha igreja, É. pra todo canto. A gente quer pregar na escola, a gente quer ganhar um monte de vida pra Jesus. Aí eu recebo aqui no WhatsApp, Lucas, hoje eu ganhei 10 almas pra Jesus na minha escola. Os meninos doidos da cabeça, pregando o evangelho, eu fico lembrando de como eu comecei, sabe? Então hoje, quando nós estamos na realidade da nossa igreja local, nós estamos ali pra motivar, então, a nossa igreja a ter essa veia evangelística, né? E quando você traz, assim, você consegue ter os ouvidos ali de uma liderança que pode ter, que tem um poder de decisão maior dessa direção da igreja, porque tem isso, né? Tem realidade de igrejas que eles não se preocupam com isso, Uhum. né? Não estou aqui para julgar, mas eu vejo essa realidade, não se preocupam com isso. Tanto que quando a gente encontra a pessoa lá no nosso campo missionário, a gente vê que de fato ele viveu um período ali que não teve nenhuma preocupação nesse sentido. Aí a gente começa a abrir ali um horizonte para ele que ele nunca viu. Né? Então, assim, quando vocês estão na igreja, vocês conseguem, assim, é, 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 no tempo que vocês estão ministrando ali, direcionar uma palavra para a liderança. É porque eu passei muito por isso, sabe? Eu Uhum. passei muito por isso. Eu tinha muito. Hoje eu não tenho agenda de pregação assim mais. E eu, quando eu tinha muita dificuldade com isso. Uhum. Porque eu era convidado a pregar em realidade que não tinha muito a ver com a minha vida de evangelista. E aí lá eu chegava a palavra no sentido que eu estava em despertar, né? Mas aí, como que vocês vê esse sentido assim? Porque no seu caso, ou talvez até no caso do Davi, quando vocês sobem um personagem também, e eu não estou desqualificando a sua vida, estou falando do personagem porque, querendo ou não, você se transformou num personagem que vem da questão da personalidade. A personalidade do Lucas é o evangelista. E quando você sobe, provavelmente vão querer ouvir de você um pouco também daquilo que você prega lá na rua, não é? Uhum. Você consegue levar essa configuração e também trazer esse despertar para um grau de decisão maior, porque isso é importante. Você é, pegar esse atalho, né? Porque se eu tenho uma liderança que tem uma palavra dominical constante e ele compra a minha ideia, cara, eu viro uma geração todinha para a direção onde eu tô vivendo. E você já, Davi, quando você, como que funciona isso lá na sua igreja? Eu vi lá, eu fiquei até curioso para ver a sua ministração, mas foi algumas partes, né, que Uhum. você postou ali. E como que você leva essa configuração assim? Então, eu creio que o evangelista, de forma primordial, ele tem duas funções bem específicas, né? É, pregar o evangelho, levar o evangelho de Cristo por onde quer que ele for, mas o evangelismo, ele tem, de fato, ele tem uma graça que o Senhor libera sobre ele para ele capacitar, para É. ele, de forma, potencializar pessoas a viver aquilo que ele está vivendo. E eu creio que nós, como evangelistas, somos formadores de outros evangelistas. Amém. Pessoas que muitas vezes estão sentadas, estão talvez vivendo a sua vida normal e às vezes a gente vai lá e chacoalha eles. E na vida em igreja, da mesma forma que eu prego o evangelho na faculdade, e onde Deus me colocar,
eu também tento levar isso para as pessoas lá dentro. E graças a Deus eu tenho essa abertura, porque Amém. isso é muito importante. É muito importante que o pastor, o líder, o discipulador, a pessoa que está ali à frente da igreja, ele tenha essa conscientização que existem pessoas que Deus vai levantar para fazer coisas lá fora e que pessoas lá dentro precisam ser potencializadas, precisam ser treinadas nesse sentido. É muito importante. E quando eu estou na minha igreja, graças a Deus, eu tenho essa liberdade, de alguma forma, de poder colaborar no avanço do reino, pregando como evangelista e treinando pessoas para serem evangelistas lá fora também. Amém. Então, essa é uma das funções de evangelistas. Não só lá fora pregar o evangelho, mas formar evangelistas. Formar pessoas que de fato vão viver aquilo que nós estamos vivendo. Nós queremos pegar aquilo que nós estamos vivendo e passar para outras pessoas, e liderar e treinar essas pessoas, né? E é muito importante que a igreja nos dê essa abertura para que de fato nós possamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós na plenitude do corpo de Cristo, né? Recentemente, ô Lucas, na minha igreja eu fui convidado para ministrar na rede de casais. Eu peguei aquele desafio, falei, cara, como que eu vou configurar essa mensagem aqui para despertar esses casais aqui para evangelizar? Então você tem vem com toda aquela temática, né, de casais, né? Fala todo ali a respeito de como o homem deve tratar a mulher, como a mulher deve Mas tratar no o final você homem. quer. E no final ali eu vou despertar aquele pessoal ali para evangelizar, para ganhar outros casais para Jesus, entendeu? Então, assim, a nossa veia, ela é muito assim nesse sentido. É. Então, quando eu vi vocês dentro da realidade de igreja, me veio essa curiosidade. Eu quero saber o que esses caras fazem para qual que é a configuração que eles colocam ali para fazer uma pregação. Então, é aquela questão que o Davi falou, sabe? Quando nós estamos hoje inseridos na realidade da igreja local, a gente está entendendo que nós não estamos no campo missionário, mas ao mesmo tempo nós precisamos despertar uma geração ali para abraçar a causa do campo missionário. Porque o campo missionário não é só a gente ir ali para um outro país e pregar o evangelho. Às vezes o campo missionário é o nosso vizinho. O campo missionário é a nossa escola, é a nossa universidade. Então, sabe, eu fico muito mais nervoso quando eu vou pregar na minha igreja local do que quando eu vou pregar no campo. É. Porque eu É mesmo? entendo que o senso de responsabilidade é muito grande. De, poxa, eu tô em um ambiente onde eu cresci aqui, onde eu tô aqui desde criança, e agora eu tenho aqui a responsabilidade de, com tudo aquilo que Deus me entregou aqui dentro dessa casa, aqui dentro desse local, de estar influenciando a geração que tá vindo. Então, porque os meninos olham e vê tudo como uma grande referência, né? Uau, começou aqui e tudo mais. Então, a gente entende esse senso de responsabilidade, de é o lugar onde eu nasci, é o lugar onde tudo começou, sabe? E é lindo o que Deus tem feito ali na nossa igreja, sabe? Deus tem feito maravilhas ali, sabe? Nós estamos vendo a galera empolgada com o ministério, nós estamos vendo ali o pessoal abraçando essa causa. E a gente vê esse brilho no olhar, né? Eles querem viver tudo isso, eles querem estar em tudo isso. Então é um temor muito grande que nós temos hoje quando se fala de nossa casa, né? Da nossa igreja. Eu vou sair agora de dentro da igreja, vou voltar lá para o campo, porque tem uma coisa que eu queria saber de você. Quando nos movimentos, nas universidades, pelo menos daquilo que eu vi na sua rede social, eu vi que tem momentos ali de muita. Eu vou usar a palavra adoração, mas eu entendo muito bem o que é adoração, tá? Mas eu vou popular, né? Tem um momento ali de muito fervor, muita adoração ali. Como que você consegue relacionar isso com o evangelismo? Então, esses são os vídeos que mais viralizam, né? Aham. É porque às vezes o pessoal, quando vê aquele vídeo ali de fora, acha que é tudo aquilo ali. Uhum. Mas não é bem daquele jeito. Sabe, esses vídeos que mais viralizam são os momentos finais. Uhum. Que a galera tá ali pulando, adorando a Deus e tal, fazendo muito barulho. Esses vídeos pegaram milhões de visualizações. Aquilo ali é o momento final, onde tem uma galera ali entregando a vida pra Jesus. Então nós celebramos, Uhum. né? A gente faz muita festa e tudo mais. Mas como que funciona a liturgia, a dinâmica? É diferente de um culto congregacional.
Nós iniciamos com um momento de adoração. Todo mundo ali começa a adorar a Deus, nosso time começa a puxar ali a adoração. E nisso, entramos com a mensagem do evangelho. Pregamos a cruz. No que pregamos a cruz, a galera começa a se arrepender. E muitos vêm entregando a vida para Jesus, e os voluntários chegam anotando o nome, o número de cada um para o acompanhamento do pós. E ali a galera vem vindo. E quando essa galera entrega a vida para Jesus, a gente faz muita festa. É muita festa. Aí a galera não pensa duas vezes. Aí pula, grita, abraça. É daquele jeito, sabe? Mas é lindo o que Deus tem feito. O Espírito Santo tá ali, né? A gente não começa daquele jeito. Não começa. A gente começa adorando a Deus. Normalmente, sabe? A gente começa puxando um ambiente de adoração. Mas quando o povo entrega a vida pra Jesus, meu amigo, aí a gente pula mesmo. É isso. É aquele jeito. E a palavra de Deus diz que os campos estão maduros, né? Para colheita. Os campos estão maduros. E às vezes, por que é importante a pessoa ter essa revelação, né? Essa clareza da palavra de Deus? Os campos estão maduros, os campos estão brancos. Por que é importante? Para que você entenda que quando você pregar o evangelho, ali tem pessoas que estão sedentas por Jesus. Elas só estão prezando alguém que pregue ali. Por que é importante a pessoa entender isso? Porque muitas pessoas, inclusive isso foi quando eu passei por isso, Lucas, quando eu me converti, que eu cheguei pro irmão da minha igreja e eu falei assim, nossa, eu tô pensando, porque eu me converti na época que eu era aluno da faculdade, eu sou professor, mas na época eu era aluno. E quando eu converti, eu senti um desejo de pregar para as pessoas, né? Que isso é algo que é inerente a todo cristão. Se você se converteu, agora você quer pregar as boas novas, né? Aquilo que Deus fez na sua vida, você quer pregar para outras pessoas. Não tem sentido você guardar aquilo que Deus fez para você, não é? E aí eu cheguei pro irmão da minha igreja e falei assim, nossa, eu tô pensando em pregar o evangelho na minha faculdade e tal, tal. E você acredita que esse irmão falou assim, não, a faculdade é um ambiente perigoso. Rapaz, a guerra lá é grande. Rapaz, faculdade é demônio, o negócio é mais pesado, é principado, é negócio mais, é outro, você tá, tipo assim, você acabou de converter, calma, né? E nós temos que entender que, na verdade, não tem nada a ver com a gente. Porque se você olhar pra você, é difícil, é difícil. Se você olhar pra você, é difícil. Mas quando você olha, fala, poxa, eu sei que é o Espírito Santo, tem nada a ver comigo, você vai na ousadia, sabendo que Deus vai fazer. Deus vai fazer, Deus vai operar milagres, Deus vai salvar, Deus vai transformar, mas a gente precisa ter essa ousadia. O problema é que muitas vezes o cristão, às vezes ele olha para ele, para suas limitações, para os seus defeitos, e aí ele fala, poxa, eu imagino um ambiente de faculdade, um ambiente tão difícil, um ambiente né, tão pesado, e olha eu, mas é você mesmo que Deus quer usar. Quantos testemunhos nós temos de pessoas que converteram na faculdade e na outra semana, no outro mês já estavam pregando o evangelho. E sabe, ainda estava ali, ó, ainda estava crescendo, ainda tinha muita coisa para. Mas por quê? Porque entenderam que elas foram chamadas para levar a palavra de Deus, para proclamar o evangelho. E isso é importante, porque às vezes a pessoa fica com medo de pregar o evangelho ali, sei lá, numa escola, numa faculdade, fala, poxa, o ambiente é pesado. Deixa eu te falar, maior é aquele que está em nós do que está no mundo. Amém. Mesmo que seja um ambiente pesado, esse ambiente pesado, ele não resiste ao poder do Espírito Santo. Amém. Agora, você precisa ter essa revelação, essa clareza. Porque se você não, o seu ambiente lá é pesado, é difícil, as pessoas vão rir da minha cara. Deixa eu te falar, a Bíblia fala que aquele que se diz amigo do mundo se diz inimigo de Deus. Se você ama o Senhor, se você de fato ama a Deus, você não está preocupado com as preocupações das pessoas. Você não está nem aí. E eu sei que talvez, isso não quer dizer, porque às vezes a pessoa fala, poxa, eu estou fazendo uma faculdade, eu tenho essa vontade, mas será que eu não amo o Senhor? Não. Se você já tem a vontade de pregar o evangelho na sua faculdade, você ama a Deus. Talvez ainda você tem tido relacionamentos, talvez você está com pessoas, às vezes, que talvez você ainda não te levaram, talvez pessoas que você ainda não viveram aquilo, e por isso que quando nós começamos a pregar o evangelho na faculdade, nós trazemos as pessoas falando, olha, é possível você pregar o evangelho, é fácil? Não, mas é possível, pessoas estão sendo alcançadas. Por isso que é importante, você cristão, que você se junte com outros cristãos da sua faculdade, que você ali tem uma turma, pessoas que realmente vão levar o evangelho. Porque o problema da faculdade é que muitas vezes você está no lugar, você está dentro da faculdade, o lugar que Deus colocar com as pessoas erradas. E essas influências erradas, muitas vezes, vão limitar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então esteja com pessoas que de fato vão te levar para frente, pessoas Amém. que de fato vão te levar a falar, você é amado, você é filho de Deus, você tem o Espírito Santo, você pode levar essa faculdade aos pés do Senhor Jesus. Mas nós precisamos estar com pessoas que de fato nos estimulem para viver essa vida, cercados de pessoas cristãs que vivem o evangelho. O problema é quando a gente está só com amizades, e até às vezes a gente tem amigos, colegas cristãos, mas que cada um está vivendo a sua vida pessoal e não estão vivendo o ID do Senhor. E nós precisamos estar com pessoas que amam Jesus, pessoas que são apaixonadas por Jesus. Se você estiver do lado dessas pessoas, essas pessoas vão te levar a viver tudo aquilo que elas têm vivido.
Amém. E é isso que nós fazemos na faculdade. Nós vivemos, nós somos apaixonados pelo Senhor, nós queremos ganhar almas para Jesus. E nós chamamos cristãos. Cristãos, venham. Vamos juntos, nós somos uma família. Não importa qual igreja você é, nós somos uma família. Nós estamos aqui juntos para pregar o evangelho. É isso. E tem que ser profético, né? Nesses lugares, né? Que se você não for. Eu lembro a experiência que o Davi me levou, né? Na faculdade aqui. Aí Deus me direcionou lá, Lucas. E eu tinha preparado algumas músicas, né, pra fazer. E aí Deus me fez mudar tudo e falou: aqui é comigo. E aí, eu falando essa questão de adoração, né, e sobre o evangelismo também. E eu mudei o repertório, cara, e aí eu declarei, comecei a declarar aquele território ali pra Deus tomar aquele lugar, sabe? Amém. E era um início, né? As pessoas normalmente chamam o Davi pra ir ajudar, iniciar ali, dar um start neles, e aí o Davi me levou nessa situação. E aí eu declarei ali porque eu sabia que a guerra para eles ali ia ser muito, muito grande. Então, às vezes a gente ser profético, né, declarar nesses lugares Com assim, certeza. entregar esse território ao Senhor, Com né, essa certeza. experiência que você teve lá quando para você ver. Olha como que se desenhou as coisas. Vocês foram expulsos do lugar, mas na verdade, o que que aconteceu? Foi o próprio Espírito Santo tirando vocês daquilo ali, porque quando vocês chegaram lá onde tinha o trabalho, vocês chegaram e chutaram tudo ali, e falou, cara, esse território aqui é do Senhor. E aí, o que que você falou no final? Foi o melhor lugar. Vocês foram conduzidos para o melhor lugar de se fazer um impacto, né, evangelístico. Mas que bênção. Lucas, você é muito influente nas redes sociais. E até que ponto isso na nossa realidade hoje, até que ponto isso tem ajudado na questão do ajuntamento? Aí eu vou te contar uma experiência aqui, uma experiência na minha época, era um pouco diferente, a gente não tinha esses recursos, né? E eu vi que no seu na sua abordagem, você falou da questão de algumas igrejas que apoiam vocês, né, quando vocês viajam. E eu tive uma experiência uma vez que a gente foi para Guarapari, no Espírito Santo, a gente fazia sempre a virada de ano, né? Sempre, as viradas de ano a gente sempre viajava assim, fazia em beira de praia, né? Que tem aquela muvuca de gente ali, e a gente organizava tudo e fazia os evangelismos ali. E eu me lembro nessa situação que em Guarapari, a igreja que nos apoiou era uma igreja muito pequena, muito pequena. Cara, virada de ano na praia em Guarapari, é uma multidão de gente. E nós evangelizamos ali, acho que foi uns 5 dias direto, assim, toda noite, evangelismo, evangelismo. Então a gente anotava, fazia as fichinhas das pessoas e anotava, né? Só que tinha uma situação também. Acho que no máximo ali uns 20% era da cidade. O resto era do Brasil afora, né? Então a gente tinha que depois pegar essas fichas e entregar para alguém. Aí, para você ver a facilidade hoje da rede social, né? Então, fica muito mais fácil de você fazer essa entrega. E eu me lembro, Davi, que a gente tinha umas caixinhas assim, caixinha de sapato, e a gente colocava as fichinhas ali dentro. E aí veio 2 caixas daquela lotada. E a gente tinha que catalogar aquilo e depois começar a fazer. Porque, de fato, as pessoas vinham, se entregavam. Mas aí depois? Entendeu? O que que você vai fazer com essas pessoas, né? É. Então a gente procurava apoio de igreja, Brasil afora, de onde essa pessoa tinha vindo. Ó, tem uma pessoa aí do seu bairro, tal, queria ver se tem como você cuidar. E aí tinha que ligar, né? Procurar um pastor. O que é isso? O que que você tá falando? Não sei o que é isso, não, né? Então, assim, tinha toda essas dificuldades. Mas e hoje? A internet, ela ajuda nesse sentido? A Como que internet facilita para hoje você é uma nisso? ferramenta que nós estamos utilizando para a pregação do evangelho. Porque quando a gente divulga esses vídeos das universidades e tudo mais, a galera tem um grande alcance ali na internet, muita gente fica sabendo, muita gente vai compartilhando. Então, hoje eu trato tudo isso, que são as redes sociais, não como algo para me esbanjar, para dizer, uau, tem muita gente que me segue.
Não. O olhar que eu tenho para tudo isso hoje é um olhar é uma ferramenta para, para a propagação do evangelho, né? Então nós estamos simplesmente hoje usando essa ferramenta em benefício do reino de Deus, onde quem entrar na minha rede social vai ver isso, que eu não coloco absolutamente nada da minha vida pessoal na minha rede social. É uma rede social 100% ministerial. Eu vi lá. Eu coloco só o que tem a ver com o ministério, divulgação de culto universitário, pregação, e não tem mais nada além disso. É uma ferramenta para o ministério. Amém. E hoje, o que mais te motiva, assim? Qual que em você ter esse propósito? É, de onde tá vindo essa energia, assim, para você ter essa disposição, para você falar com o seu time, para você organizar essas questões, para você ir para a próxima agenda? Como que você tem administrado isso, assim, para não se cansar, né? A nossa motivação é a cruz. É o que Cristo já fez por nós lá naquela cruz. Nós não merecemos nada disso. Pra gente é um privilégio poder servir a Deus. Então, por mais que às vezes cansa, por mais que tem hora que a nossa vontade é só, sabe, ficar quieto, Desconectar. desconectar, mas eu não consigo diante daquela cruz, diante do que ele fez por nós. Não é porque nós devemos nada pra ele. Não, mas é um sentimento de eu estou obedecendo a ele. Sabe, nada vai comprar o que ele fez naquela cruz, nada vai comprar. Mas hoje para nós é um privilégio poder gastar a nossa vida na presença dele. Isso é um privilégio para nós. É uma grande honra. Rapaz, é bom demais ouvir isso. Amém. Isso é muito gostoso de ouvir, assim, sabe? É diferente, né? De alguém que disse assim, eu não pedi pra ele fazer isso pra mim. É, Fez isso, eu nem pedi. Mas que bom estar conversando aqui com vocês. Eu fico muito amém. feliz. Gente, nós falamos aqui com o Lucas Teodoro. Lucas Teodoro é um menino de ouro, brilhante, uma grande referência aí que Deus levantou no Brasil. E eu espero, Lucas, que você continue com essa chama acesa no Amém. coração. Sabe? Você veio de 2021 pra cá, né? Nessa pegada. Foi o que você disse, Isso. né? E eu oro muito para que você permaneça, Amém. sabe? Para que você permaneça e que os seus frutos também permaneçam. Amém. Por Glória a que que eu Deus. falei sobre 2021? Porque em 2017, 2018, nós tivemos uma explosão de evangelismo no Brasil. Uma explosão, né? Nós estávamos evangelizando nessa época, né, Davi? E nós convivemos com pessoas que, infelizmente, não conseguiram permanecer. Mas a minha oração por você é que você permaneça. Amém. É que o Brasil te conheça Amém. e te reconheça. Por quê? Porque por causa da cruz que Amém. você olha para ela. É isso. E aí eu, com muito carinho, sabe, eu quero daqui uns anos falar com você de novo, Amém. sabe, e a gente contar muito mais histórias, muito mais pessoas que se renderam a Cristo Amém. por causa da sua entrega. Amém. Glória a Tá? Que Deus. Deus abençoe sua vida. Obrigado. Que Deus Foi uma abençoe honra estar você, aqui com Davi. vocês. Amém. Que Deus continue fazendo assim esse cara acelerado, Acelerar. ativador. Rapaz, é muito bom andar com o Davi, porque assim, a última faculdade que a gente teve, né? Fora o pessoal convidou o Davi para ir ajudá-los, né? Assim, dar aquele início. E eu vejo assim no olhar das pessoas, assim, querendo aprender com ele, sabe? Como que faz isso, né? Como que faz isso? E ele chega, ele dá as coordenadas, dá as diretrizes. E eu sei que quantos Lucas não vão nascer daí, cara? Amém. É É isso. Entendeu? Quantos Lucas não vão nascer dessa, dessa entrega que a gente faz, né? Para poder ativar essas pessoas. E quando a gente vê, assim, eu tô rasgando seda mesmo para você, porque é uma questão de honra, sabe? E assim, acho que a gente tem que honrar mesmo quem merece e que Deus
te conserve mesmo nessa pegada, desse jeito. E assim, cara, continua olhando nessa direção, continua olhando na cruz, porque você vai ver sempre esse imerecimento, Amém. sabe? Fala assim, cara, ele fez por mim, Amém. entendeu? E assim, você vai ativar velhos, jovens, adultos, você vai ativar quem passar pela sua frente. Amém. Amém. Por quê? Por causa do seu olhar, de onde você olha, da direção que você olha, entendeu? Amém. E o bom do evangelho é isso, porque ele não envelhece. O evangelho nunca vai ser aquele trapo que você oferece para alguém. É. Ele vai ser sempre a boa notícia, Amém. sempre a novidade, Glória a sempre a Deus. coisa nova que tá ali, sabe? É E isso. aí você, quando você fala que teve uma experiência com a senhorinha de 88 anos, cara, você, um menino de 20, 21, 22, marcou a vida de uma mulher de 80 e tantos anos, cara. Isso não se explica, entendeu? Isso é a graça de Deus e que Deus permaneça com vocês assim. Queria, Lucas, que você deixasse aí uma palavra aí para Amém. os nossos O que eu telespectadores. quero dizer para vocês é que o lugar mais alto que você pode estar é aos pés de Jesus. Não perca os seus olhos de Jesus. Seguir a Ele é desconfortável, porque Ele mesmo disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua própria cruz e siga-me. Mas é a melhor decisão que nós podemos tomar em nossas vidas. A sua resposta tem um nome. O nome da sua resposta é Jesus. Amém. É Amém. isso. Glória a Amém. Deus. Davi, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado por ter me honrado, né? Com esse inaugural, assim, com esse carinho que você tem. E eu espero poder estar caminhando com você sempre. Amém. Queria que você deixasse aí uma mensagem para os nossos ouvintes. Amém. Uma honra estar aqui e com certeza teremos mais oportunidades ainda de continuar falando aquilo que Deus tem feito, Amém. né? Que é só o Glória a começo. O que a gente está vivendo é só o começo, né, Só o Lucas? começo. Tem muita coisa que Deus vai fazer É ainda. isso. E Deus, ele procura as pessoas disponíveis, não são os melhores. Não são os mais capacitados, Amém. os mais inteligentes. São os disponíveis, né? E eu quero deixar uma palavra para você. A Bíblia diz lá em João que aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Isso. A maior prova de amor pelo Senhor é a obediência. Obediência. É a obediência. Ah, eu acredito em Deus. Ah, eu tenho muita fé em Deus. Amém por isso. Mas você tem obedecido a palavra de Deus? Aleluia. A maior forma de demonstração, Jesus fala: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Os mandamentos de Deus não são penosos. Mas, e aí, levando para o lado do evangelismo, Jesus, na grande comissão, disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. Deus deixou um mandamento para nós. Nós temos que amar Ele acima de todas as coisas, com tudo, com toda a nossa força, com tudo que nós somos, e o nosso próximo como a nós mesmos. Amém. A principal forma de amar o nosso próximo, a principal, é oferecendo o evangelho de Cristo, é pregando o evangelho de Cristo para ela. E se você ama o Senhor de fato, você tem desejo de obedecer esse mandamento, que é pregar o evangelho de Deus a todas as pessoas ao seu redor. Isso. Saiba que onde Deus te colocou, o lugar onde você está agora, o lugar, seja na sua faculdade, na sua família, no seu trabalho, não é por acaso. Seja na sua escola, não é por acaso. Pode ser um local que às vezes você está passando dificuldade, mas aquele lugar é o lugar onde Deus te escolheu, para que através daquele lugar o evangelho de Cristo seja anunciado. Isso. E você é a pessoa que Deus te colocou lá. O improvável, para que o Espírito Santo possa realizar uma grande obra naquele lugar. Amém. E ele só está esperando a sua disposição. Não é sua capacitação, sua inteligência. É você falar: Deus, eis-me aqui para pregar o teu evangelho. Aleluia. Se você de fato ama o Senhor, você vai desesperadamente querer anunciar o Senhor para as pessoas. É isso que nós fazemos. Esse é o motivo da nossa vida. Nós pregamos o evangelho até que ele venha. Porque ele é a prioridade da nossa vida. A prioridade da nossa vida não é dinheiro, não é profissão, não é as coisas. Isso são coisas apenas são apenas coisas que Deus faz na nossa vida, porque são coisas do dia a dia, mas a nossa prioridade, a nossa causa da nossa vida é o evangelho de Cristo. Isso. Tudo que fazemos por causa do evangelho. É por ele. E se você é cristão, você é chamado para viver por essa causa, porque todas as coisas nessa vida são insignificantes perto daquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam Ele lá na eternidade. Amém. 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 Lucas, tô no Brasil, em algum lugar, estou numa faculdade, numa universidade, e eu não tenho esse movimento. O que Ou que eu escola, devo né? fazer? Ou escola. O que que eu devo fazer? Você vai entrar nas plataformas que são as redes sociais.
do Aviva. Tem o Aviva School, tem o Aviva Universitário. E lá na bio você vai ter esse link onde o nosso time vai te ajudar. Lembrando, não é um curso, não é nada pago, é um trabalho 100% voluntário para te ajudar a ganhar a sua escola e a sua universidade para Jesus. Amém. Amém. Ó, esse podcast foi um oferecimento de Chefe Gourmet. Chefe Gourmet. Bateu aquela fome, tá em Goiânia, fazer aquele lanche maravilhoso. O Chefe Gourmet é o seguinte, ele é um sanduíche que ele não é nem aquele podrão e também não é aquele gourmet é, extravagante que te enjoa na segunda mordida. Chefe Gourmet é o melhor sanduíche do estado de Goiás. Então quero convidar você, Chefe Gourmet, vem passar um tempinho com a gente, vem passar um tempinho fazer um lanche com a família, com o pessoal da sua igreja. Chefe Gourmet é o sanduíche. Ó, top. Top. Gente, obrigado por Obrigado, vocês amigo. terem vindo. Que Deus abençoe a vida de vocês Amém. grandemente. Me sinto muito honrado por tê-los aqui. E eu queria que um de vocês orasse agora pra gente terminar esse podcast, pode ser? Amém. Ora por nós, hein, cara. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e tudo que existe no universo. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos respirando, Pai. Porque o Senhor é aquele, Pai, que deu, Pai, de fato, Pai, o dom da vida, Pai. O Senhor é aquele, Pai, que deu, de fato, a fé, Pai. A palavra do Senhor diz que o Senhor é autor e consumador da nossa fé. Se nós hoje temos fé no Senhor Jesus, é porque antes o Senhor colocou no nosso coração. Nós reconhecemos que até a mesma fé, a fé que nos levou a crer no Senhor, foi o Senhor que depositou no nosso coração. Obrigado, papai, pela oportunidade de fazer parte dessa família, Pai. Dessa família que o Senhor nos chamou, papai. A família de Cristo, pai. A família do reino de Cristo, papai. E nós oramos, papai, para que cada pessoa que esteja ali do outro lado, papai, possa entender, papai, que ela, de fato, papai, é escolhida do Senhor, papai, Amém. para pregar o evangelho onde o Senhor colocou ela. Que, pai, eu oro para que nesse dia que ela está assistindo agora esse podcast, eu oro para que o Senhor libere ousadia, pai, unção de ousadia, de intrepidez, de coragem, para que ela, de fato, pregue o evangelho de Cristo onde o Senhor colocou ela, papai. Para que ela possa entender, papai, que ela é amada do Senhor, papai. Que ela, de fato, pai, é escolhida do Senhor para viver as grandezas daquele que o chamou da treva para a sua maravilhosa luz. Papai, nós oramos, pai, para que, de fato, o Senhor levante, pai, trabalhadores da nossa nação. Nós oramos para que o Senhor levante trabalhadores, papai, porque a tua palavra diz que a seara é grande, mas poucos são trabalhadores. Amém. Mas a tua palavra diz também para nós rogarmos ao Pai, porque o Senhor enviaria os trabalhadores. E nós oramos, envia os trabalhadores, papai. Envia os trabalhadores, porque nós cremos, papai, que os trabalhadores do Senhor, papai, nós que somos os teus trabalhadores, iremos ser justamente aqueles que vão, de fato, levar a tua glória, pai, sobre os 4 cantos do Brasil, e não só dessa nação, mas das nações. Nós oramos para que em cada faculdade, em cada colégio, papai, o Senhor levante, pai, a partir de hoje, pai, professores, alunos, funcionários, pai, que estarão, pai, de fato, com encargo, pai, de pregar o evangelho, que colocarão a causa do evangelho acima de qualquer causa pessoal. Que cada cristão que possa ver esse vídeo agora entenda que a causa do evangelho é a causa da vida dele, papai. Que todas as outras coisas possam perder o sentido, possam perder a prioridade, porque a nossa prioridade é Cristo, papai. Nós vivemos e morreremos para ele, papai. Abençoe o teu povo, a tua igreja, guarde a tua igreja, nos livre de todo mal. Em meio às dificuldades, em meio às perseguições, para que nós possamos avançar. Avançar pregando o evangelho, levando o teu reino, porque é para isso que nós somos chamados. Para levar o teu reino, para implantar o teu reino onde o Senhor nos colocou. Até que o Senhor venha, papai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. 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 Deus Glória a abençoe Deus. você. Até Valeu, mais, gente. Espero que vocês Até tenham mais. gostado. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.